Bom dia, pessoal. Vamos para mais um da reportagem de teoria. A notícia de hoje é sobre a Vinci Partners e a potencial compra pela Vinci Partners das operações do Outback Brasil, né? Vamos explorar essa operação, o que tem de interessante ali. O fato é que o banco mandatado, o Bank of America, e é exatamente esse o ponto de finanças corporativas que eu vou capturar dessa notícia para a gente poder explorar. Vamos lá? Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Pô. Então, nós estamos aqui no da reportagem de teoria, desvendando os conceitos de finanças corporativas por trás das notícias. A notícia de hoje: 20 está próximo de acordo de exclusividade para a compra do Outback Brasil, né? E o tema do dia é mandato de venda, tá bom? Então, essa aqui é a notícia que está no Valor Econômico. Como sempre, eu te convido a estudar não só essa notícia, mas outras correlatas que falam do mesmo tema, para que você construa sua opinião sobre o assunto, tá bom? Então, essa aqui é a agenda que eu quero passar com vocês, né? Vamos ver o contexto geral da operação, quais são os fundos que estão envolvidos na disputa, não tem só o 20 Partners nessa novela, o banco que está mandatado para a operação de venda, falar da Blooming Brands, né, que é a dona das operações do Outback no Brasil e as outras operações que ela tem no Brasil, quais são as motivações que a Blooming Brands tem para essa venda, alguns detalhes muito superficiais sobre a operação e os múltiplos que estão aparecendo na mesa sobre isso, a experiência prévia do 20 Partners nesse setor de atuação e o impacto dessa notícia no mercado financeiro, nas ações da 20 Partners lá na Nasdaq. E a gente faz algumas considerações finais. Tá bom? Vamos lá então. Então, a 20 Partners está nesse processo de adquirir o Outback Brasil, tá? Está começando essa conversa a caminhar para uma exclusividade e vamos acompanhar essas notícias no jornal, tá? Quais são os fundos que estão envolvidos na disputa? Além do 20 Partners, que ela já é um grande private equity brasileiro, que tem experiência com Burger King e Domino's, né? A Advent International, que é um fundo que também tem muita atuação em varejo, e por fim o Mubadala, né? Investment Company, que ele é controlador da Zamp, né? Que é da Burger King Brasil. Então tem três aí nessa luta, mas parece, pela notícia no jornal, que 20 Partners está se caminhando para ser o exclusivo nessa disputa, tá bom? O Bank of America, como eu comentei, é o responsável pelo mandato de venda, tá? E o objetivo é sempre maximizar o valor para o vendedor, o Blooming Brands, né? Esse aqui vai ser o tema que a gente vai explorar na data de hoje, tá bom? Falando sobre a Blooming Brands, ela tem operações no Brasil, ela tem o Outback Steakback, o Outback, né, Steakhouse, tem a Sabratio e tem a Ossi Grill, né? Então ela já trabalha no setor, mas a Bratio e a Ossi Grill não tem a mesma relevância que o Outback. O Outback é de longe o carro-chefe da Blooming Brands no Brasil neste setor, tá bom? Por que eles querem vender, né? A Bloomberg está passando por uns resultados financeiros complicados, né? E ela tem esse acionista chamado Starboard, né? Extremamente ativista, que provoca muito a empresa para que ela busque cada vez mais resultados, melhorias operacionais. E a Outback é percebida como uma joia escondida, tá? Então tem valor ali. Então a gente pode explorar a venda do Outback Brasil para poder fazer destravar valor para os acionistas da Blooming Brands, tá bom? Parece que a operação vai ser na casa de 2 bi, considerando um faturamento na casa de 2,5 bilhões de reais e uma margem de 10%, fazendo ali os múltiplos implícitos, lembra, valoração por múltiplos, você tem o múltiplo de Enterprise Value por EBITDA de 8 vezes, tá? E o Enterprise Value por Revenues de 0,8 vezes, tá? De novo, números muito preliminares que está sendo aventado aí no noticiário, tá bem? 20 Partners tem experiência nesse setor, ela já atuou na Burger King, ela é acionista da Domino's Pizza. E qual é a ideia da 20 Partners? Ela montar uma holding de casual dining, né? Então, buscando sinergia entre as operações e buscando sempre a experiência que ela já tem nesse setor. Tá legal? Notícia foi bem recebida, as ações da 20 Partners subiram lá 1,3% na Nasdaq após as notícias, sinal que o mercado também percebe a Outback como um belo ativo, né? A joia da coroa, como a Starboard comentou um pouquinho mais à frente, tá? E para fechar essa parte, qual é o grande ponto? É um movimento estratégico pesado no Brasil, significativo, e sim tem ainda espaço para o Outback crescer, né, nesse nosso Brasilzão. Tá bom? Essa foi a notícia do dia. Como eu te falei, o tema que eu vou capturar é mandato de venda, banco mandatado. Vamos seguir esse roteiro aí. O que é o mandato de venda?
quais são as responsabilidades da empresa que foi mandatada, quais são os melhores critérios de seleção para o banco ser mandatado, não precisa ser necessariamente banco, mas uma empresa ser mandatada para a venda. Vou te chamar a atenção das maiores vendas de participação na história no Brasil, né, e os bancos mandatados, as maiores vendas de participação da história do mundo e os bancos mandatados. Chama a atenção de alguns casos controversos e casos de extremo sucesso, onde o banco mandatado teve uma operação, teve uma atuação muito relevante. E, por fim, eu fecho chamando a atenção do papel fundamental que o banco mandatado tem numa operação de M&A. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é o banco mandatado? O que é o mandato de venda? É um contrato formal, né? Então, estabelecido entre a ponta vendedora e uma instituição, que pode ser um banco, uma corretora, uma consultoria, e ele tem a responsabilidade exclusiva de conduzir o processo de venda. Tá? Então, ele vai liderar todo o processo e o objetivo é maximizar o valor para o vendedor. Vai prestar toda a assessoria financeira, estratégica, por aí vai, para que essa operação ocorra da melhor maneira possível. Tá bom? Quais são as responsabilidades de um mandato de venda, né? Gerenciar todo o processo, criar a estratégia de venda, identificar os potenciais compradores e conduzir a negociação. Vai fazer o valuation do ativo, obviamente, né? E vai atrair potenciais compradores, compradores qualificados, né? Bolsos interessantes no Brasil e ao redor do mundo para fazer essa aquisição. Vai fazer toda a due diligence, né? Fazer a análise das informações, do due diligence operacional, legal, por aí vai, para que as duas partes tenham transparência total no processo e negociar os melhores termos possíveis. Tá legal? Que tem que estar atento na seleção de uma empresa para o mandato de venda? Experiência histórica, isso aqui é fundamental, tem que ter experiência no setor e tem que ter o chamado track record, transações bem-sucedidas naquele setor. Contatos importantes e alcance. Ele tem acesso a compradores potenciais locais e globais? Isso é de extrema importância. E experiência em venda com private equity e para compradores estratégicos. Tem que ter uma boa credibilidade, né? Tem que ter uma boa reputação no mercado e mais confidencialidade para que não vaze a operação. Tá? Experiência em estruturação de operações bastante complexas, né? Tem que ter uma equipe multidisciplinar, não pode ser só aquela pessoa de valuation, tem que ter equipe de valuation, M&A, governança, due diligence e a gestão de todo o processo, tá bom? Tem que ter clareza do objetivo da empresa com a venda e todo o alinhamento com os stakeholders, não só acionistas, conselheiros, mas as comunidades, os vendedores, os fornecedores, né? Os clientes. Então, isso tem que estar muito bem azeitado no todo, tá bom? A remuneração tem que fazer sentido, né? Na média ali é entre 1 a 3% do valor da operação e tem que ter experiência com toda a parte regulamentar, né? Todas as, as autorizações para que a operação ocorra, como por exemplo o CAD, né? E experiência em operação que seja transnacionais, né? Ele tem que navegar muito bem entre as jurisdições, tá bom? Maiores vendas da história do Brasil. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Veja, então temos aqui na primeira coluna a venda que aconteceu, na segunda coluna o valor da operação e as empresas mandatadas. Olha que interessante, olha o tamanho da operação. 11 bi, 52 bi, 19 bi, isso está tudo em dólar, tá? Então, são operações pesadíssimas e para operações pesadas tem que ter um banco mandatado de primeiríssima linha. Então, aparece ali Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander, Merrill Lynch, por aí vai. Então, aqui é um exemplo de que tem que estar com um bom parceiro, parceiro barra pesada, para poder te ajudar nessa operação. Tá legal? Olhando em operações em nível mundial, veja lá. Então, você tem na primeira coluna as vendas ocorridas, na segunda coluna lá, operações de 130 bilhões de dólares, lá embaixo, uma operação de 202 bilhões de dólares, e é basicamente as mesmas figurinhas. Tá? Então, são grandes bancos que atuam em nível mundial, atuando nas maiores operações do mundo inteiro. Tá legal? Casos controversos, nem tudo são flores, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Privatização da Vale, venda de Eletropaulo, fusão da Oi com a Portugal Telecom, venda da Varig, né? Os bancos mandatados e aqui as críticas e desafios ao processo, tá? A gente não pode ser incorreto ao reputar, ao imputar toda o potencial problema acontecer da operação do banco mandatado, não, em um conjunto de fatos, mas aqui são algumas provocações, né?
por exemplo, na venda Vale, chamada a atenção do processo prolongado para atrair compradores, passivo alto, dívida excessiva. Então, navega muito pela demora e pela incapacidade, né, não apenas do banco, mas de todos os envolvidos na operação, em andar andamento e dar soluções aos problemas que surgem. Tá bom? Para não dizer que não falamos de flores, os grandes sucessos ocorridos. Né? Então, na primeira coluna, os casos de sucesso, os anos, né? Os bancos mandatados e onde é que foi a atuação crucial. Né? Então, no caso da fusão Itaú-Unibanco, Banco Mandatado BTG Pactual, ponto crucial, estruturação da fusão e equilíbrio de interesses. O outro ali, o segundo, venda da Ambev para Embev, Goldman Sachs, JP Morgan, ABN AMRO, negociação transnacional e sinergias. Por aí vai. Então, nesse slide aqui, você vê como o banco, na sua atuação ali, importante, como um grande parceiro, né, ele consegue transformar em um caso de sucesso esse tipo de operação. Tá legal? Para terminar, o que, que eu te chamo a atenção? O banco é a escolha do banco é crucial para o sucesso da transação, né? Ele tem que ter uma experiência relevante, tem que ter uma rede global, tem que maximizar valor e mitigar riscos, né? Cuidado com casos de fracasso, que está associado muito à falha de processo, do diligence, e o caso estratégico. O banco tem papel crucial, estratégico, tá? Ele não é só um intermediário financeiro, ele é um parceiro estratégico para maximização de valor. Tá legal? Te convido a acompanhar o FNP no LinkedIn, no Instagram. Estamos no WhatsApp, no nosso podcast também. E fecho como sempre. Meu nome é Marcelo Desterro, sou fundador do FNP Finanças. Nossa missão é simples e ousada: levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Um dia abençoado para vocês. Fiquem com Deus e aguardo vocês amanhã, tá bom? Grande abraço.